Oi, tudo bem? Eu sou Andréa Cursino, jornalista e crítica de cinema. Sou editora-chefe e fundadora do site Cinema para Sempre. E eu vim convidar você para conhecer o meu curso de crítica de cinema online, Desenvolvendo um Olhar Crítico. Nele eu vou passar todos os conhecimentos necessários para que você possa, sim, se tornar um crítico de cinema profissional. Você vai deixar de ser opinador para se tornar um crítico de cinema profissional. E nele eu vou te ensinar todos os fundamentos e ferramentas necessárias para que você possa exercer essa função para escrever tanto sobre um filme quanto para uma série. Para quem é esse curso? Nunca pensei em ser um crítico de cinema ou eu gostaria muito de ser um crítico de cinema? Então, esse curso é para você. Por quê? São todas as pessoas que querem produzir conteúdo para o audiovisual. Crítico de cinema, ele não é apenas uma pessoa que senta para assistir um filme ou uma série. Ele tem todo um trabalho em volta de relacionamento com as assessorias, com as distribuidoras, as entrevistas com as equipes dos filmes, como se relacionar com o seu público, como você vai interagir com isso tudo, qual é o tipo de comportamento que você deve ter numa coletiva, numa pré-estreia, num festival, numa premiação. Tudo isso envolve o trabalho do crítico de cinema. E aí você vai entender toda a mecânica, toda a ética, o seu comportamento no dia a dia, né? Porque você não trabalha sozinho, você vai se relacionar tanto com os distribuidores, com quem produz, com a assessoria de imprensa, os colegas, o público, e aí você precisa saber como conduzir a sua carreira para o caminho certo. Para você que não quer exercer a profissão, mas quer se distrair com um hobby, ou quer conversar com os amigos, ou gosta de cinema e quer só um complemento, né, para o seu hobby, para a sua diversão, esse curso também é para você. Ah, sem esquecer que os profissionais do audiovisual também fazem parte desse público. Por quê? Porque com conhecimento dessas ferramentas, você vai poder exercer o seu trabalho de uma forma melhor. Você vai ter uma visão mais ampla do que você pode fazer com o trabalho que você já tem excelência. Fico muito feliz quando eu vejo os meus alunos chegando numa cabine de imprensa, numa pré-estreia, numa premiação, um festival de cinema. Isso é muito gratificante. Isso significa que aquela pessoa que estava na sala, que aprendeu comigo, já está voando sozinha, e ela tem aí essa construção de carreira bonita, e é tão bonito ver todos eles andando, né, com as próprias pernas, criando, construindo, né, o seu legado como crítico de cinema, e é para isso que eu dou aula, é muito para isso, não tem preço, a alegria que é você ver que tem um aluno que vira seu colega e que constrói a carreira dele de uma forma tão bonita, porque quando ele aprende da maneira correta, aí sim ele pode desenvolver e criar em cima de uma base sólida que vai em frente. Então, isso aí não tem preço. Eu tenho vários alunos que passaram por mim. Então, uns exercem a profissão porque era isso que eles queriam, outros apenas usam conhecimento para benefício da sua carreira, que é dentro do audiovisual, mas não escreve crítica. E eu vou te explicar até isso melhorzinho, porque é um olhar diferente que você tem quando você aprende algo novo. Então, por isso, desenvolver o olhar crítico faz com que você amplie o seu campo de visão e o seu campo de entendimento daquilo que você está assistindo, analisando e transformando para uma comunicação com o público. Então, não tem preço. Eu tenho uma aluna que está escrevendo na Itália, eu tenho um aluno que não escreve crítica, mas ele é editor de vídeo. E, inclusive, ele foi trabalhar no Rock in Rio, numa das edições do Rock in Rio, e tinham vários editores, tem que ter vários editores, né? Aqueles vídeos todos que aparecem nos telões e tal. E aí ele tinha um olhar diferente até de quem já tinha muito mais tempo de carreira do que ele. E aí ele ganhou um destaque, tanto que os vídeos dele começaram a passar no palco mundo, porque ele tinha um olhar crítico. Ele já sabia como fazer um, um filme, né? No caso, ele não era um filme, né? São vídeos, que na verdade são filmes curtos, de uma forma que fosse agradável a quem estava assistindo. Então, esse olhar crítico deu para ele um diferencial dentro da carreira dele. E assim como editor, tem atores, montadores, músicos, diretores, diretor de fotografia, direção de arte. Tudo isso pode melhorar e ampliar o seu conhecimento quando você tem esse olhar mais apurado. Amplia o leque, você consegue enxergar melhor dentro da sua função
Um outro potencial, um diferencial. O diferencial é só seu. Isso ninguém tira de você. E para você que está querendo começar, eu tenho várias histórias aí de alunos que, mas eu quero muito escrever, mas eu não tenho onde escrever. Não tem problema. A gente vai te encaminhar para que você possa, sim, escrever em algum lugar, seja site, seja blog, seja jornal. Pode ser falado, pode ser numa TV, pode ser no YouTube, pode ser numa outra rede social. Mas o importante é que o que você aprende aqui, você tem como colocar em prática. Mesmo que alguém não te dê um emprego, você tem como se virar sozinho, sem depender que alguém te contrate para isso. Isso já é um grande passo. Até porque ninguém nasce grande. Eu também comecei pequena. Eu era sozinha. Então, eu comecei sozinha e fui crescendo e foram aparecendo os colaboradores. Hoje eu tenho uma equipe grande no meu site. O meu site hoje tem uma importância. Assim como o meu tem, o seu também pode ter. Então, essa é a minha gratificação maior. É ver que você usufruiu do curso, aprendeu e colocou em prática aquilo que eu estou ensinando para você. Todos os meus conhecimentos dentro dessa área, eu passo para frente para que você possa exercer e futuramente, quem sabe, se tornar até um futuro professor de crítica de cinema. Eu também comecei pequenininha e eu fui aprendendo ao longo do caminho. Vou contar um pouquinho da minha jornada para vocês. Bom, na verdade, a crítica de cinema, para mim, ela começou a ser uma possibilidade na faculdade. E eu sempre fui uma apaixonada por filmes, por séries. Então, eu fui uma privilegiada porque a minha infância e a minha adolescência a gente pegou o que tinha de melhor, né? Em termos de cinema, de série, um período muito rico. Então, eu fui criança nos anos 70 e fui adolescente nos 80. Então, a gente tinha uma televisão que era muito rica em termos de qualidade, né? De filmes, de séries. Muitas séries e muitos filmes se tornam base para o que a gente tem hoje. Então, isso enriqueceu demais, né, o meu primeiro passo para entrar nesse mundo. Mas, na verdade, eu só entrei realmente nesse mundo de cabeça mesmo, profissional, em 2011. Eu já dava aula de crítica de cinema antes, mas eu não escrevi em lugar nenhum, porque eu ainda achava que eu tinha que ser contratada por alguém. Né? Então, são coisas que você vai aprendendo até com os erros. Eu poderia ter começado meu veículo muito antes, mas eu não tinha ainda essa visão. Então, à medida que você vai querendo alcançar, você vai buscando. O que eu faço hoje? Eu hoje economizo o seu caminho. Então, se você vai levar uma estrada longa, eu já pavimentei ela para você. Muitos erros que eu cometi, ou muitas demoras para minha chegada, você já não vai passar, porque eu já trabalhei esse caminho para você passar. Então, muitos desses empecilhos, você só vai passar se você quiser, né? Então, eu resolvi que eu ia focar na crítica de cinema. Eu fiz uma pesquisa muito grande durante os meus últimos anos de faculdade em crítica de cinema, e o meu orientador, que infelizmente já faleceu, ele falou: Isso aqui é muito bom, você tem que dar aula. A faculdade não tem aula disso. E nós levamos para a faculdade, foi aprovado, mas demorou-se um tempo para que eu fosse dar aula na faculdade. E aí eu fui chamada para dar aula num curso em que eu fazia assessoria de imprensa. Então eu dei um tempo esse curso, né, no centro do Rio, e depois a faixa já me convidou. Né? Vamos retomar aquele projeto, beleza, vamos lá. Comecei a dar aula, fui falar sobre esse curso na Rádio Roquete Pinto, e a partir dali as pessoas gostaram tanto que me chamaram para ficar, e eu fiquei por quase 4 anos falando de cinema toda sexta-feira. Eu entrei na Rádio Roquete Pinto, passado uns 2 meses mais ou menos, eu montei o Cinema para Sempre. Então, era eu para assistir filme, para responder cabine, para ir para entrevista, para redigir, para criar assuntos interessantes, fotografar, gravar. Então, eu fazia tudo sozinha. Durante um tempo, eu fiquei assim, fazendo tudo sozinha. E aí você vai apanhando, porque você chega num mercado que já está pronto. Né? Primeira vez que eu fui para uma cabine de imprensa, eu passei um dia inteiro cavucando o credenciamento.
tinha que me credenciar nas distribuidoras para participar das cabines de imprensa. Explico. Cabines de imprensa na verdade, a exibição dos filmes para os críticos. E aí eu fui ligando de um por um, de um por um. E aí foi muito bem recebida pela Warner Bros., que foi, assim, a primeira distribuidora que eu tive contato. E aí eu fui convidada para a primeira cabine, foi Se Beber Não Case, parte 2. Eu não tinha assistido um. Aí peguei na locadora, ainda tinha locadora nessa época. E aí assisti, gostei do filme. No dia seguinte fui para a cabine, conheci as pessoas, encontrei Fabrício Duque, que já era uma pessoa que eu conhecia, né? E ali eu fiz as minhas primeiras amizades, mas ainda não tinha como saber, ainda estava um pouco perdida, né, de como era o funcionamento daquilo. Eu sabia como assistir o filme, sabia como escrever o filme, sabia ensinar para alguém, mas eu não sabia a mecânica desse trabalho. E eu tive que aprender ali no dia a dia. Até que alguém, é sempre alguém, gente. Essa história de falar que as pessoas se fazem sozinhas, isso não é verdade. Alguém tem que te dar a mão, né? Então, aí que eu acabei fazendo amizade com a Narda Estael, que é uma crítica de cinema, e ela foi me dando umas dicas, vai ter cabine assim, vai ter cabine tal, então aí eu fui me credenciando, e fui participando, e fui sendo convidada, não só para cabine, mas para pré-estreia, fui convidada para coletiva. Aí eles descobriram que esse meu lado de jornalista, né, nas entrevistas, era bom. Então, quando eles precisavam de alguém para puxar mesmo as entrevistas, eles me chamavam. Mas eu também já cometi meus erros, como todo mundo. Então, quando eu dou o meu curso, eu dou esses pulos no gato, para vocês não cometam os mesmos erros. Vocês vão cometer, de repente, outros. Mas esses bobinhos, assim, que eu cometi, vocês já não vão cometer mais. Então, é muito importante esse aprendizado. Por quê? Porque você está construindo uma carreira. Nessa construção de carreira é que você vai fazer com que o seu nome seja relevante. Mas por que o seu nome vai se tornar relevante para o mercado de cinema? Porque você tem que saber qual é a sua meta, qual é o seu foco, o que você quer alcançar, né? Qual é o seu público. Então, tudo isso é uma jornada de aprendizado, de enriquecimento pessoal e profissional muito grande. Como você vai lidar com as outras pessoas? Eu tenho comigo uma coisa de me conectar com as pessoas. Eu gosto muito de falar com pessoas. Detesto falar com máquinas, gosto de falar com gente. E essa facilidade em falar com as pessoas me deu uma abertura de caminhos dentro destes mercados de trabalho, em que eu pude colocar em prática tudo que eu pesquisei, tudo que eu aprendi, para poder ser em benefício, né, do audiovisual, das pessoas que trabalham nisso e das pessoas que consomem isso. E as pessoas vão ler o que você escreve. Né? Então, quando a gente avalia o trabalho de alguém e a gente coloca esse trabalho para o público ler, não só o público lê, mas quem está sendo avaliado também lê. E automaticamente a gente começa a ser avaliado. Então, isso também é uma coisa que pesa, a gente aprender a lidar com essa crítica. A gente precisa aprender a lidar com essa mecânica. Se a gente critica, a gente também é criticado. A gente precisa saber lidar com isso. Né? Então, essa minha jornada não foi, eu cheguei já sabendo tudo, não. A gente vai aos pouquinhos, a gente vai aprendendo. Quando eu fiz o site, eu tinha um blog que eu nunca estava bom o suficiente, então eu não liberava nunca. E aí uma amiga, que é assessora de imprensa, me deu um toque, falou, não, libera isso, escreve alguma coisa, libera, e depois você vai arrumar do jeito que você quer. E foi o que eu fiz. E aí nasceu o Cinema para Sempre. E eu tenho muito orgulho ao meu filho querido, que eu gerei. E aí, uma das minhas alunas, a Luiz Duarte, se tornou uma grande amiga, veio trabalhar comigo no Cinema para Sempre, escrevendo crítica, fazendo fotografia. Logo depois veio a Ingrid Reis. E aí depois começaram a entrar outras pessoas. Hoje a gente tem uma equipe grande, nós somos uns 18 pessoas hoje. Então, 18 pessoas é um bom número, né? E nesse meio tempo, você ensina para as pessoas e você aprende com elas. Por mais que você esteja indo para uma sala de aula, quem está te ensinando também está aprendendo com você. E isso é muito importante. Para mim, é enriquecedor. Eu gosto da sala de aula, dessa troca. Tá? Eu tenho alunos de várias profissões diferentes. Já tive aluno que era engenheiro químico, psiquiatra, artista plástico, engenheiro, gente assim, de todas as profissões. É claro que jornalista, né? Eu acho que, inclusive, para o jornalista,
Esse é um grande mercado. Eu falo que eu sou jornalista. Eu acho que isso é enriquecedor demais, né, na área do jornalismo. Porque você vai trabalhar com uma coisa que é muito boa, muito positiva. É claro, tem seus pós e seus contras. Não vou enganar ninguém, porque não existe, né, um mundo perfeito. Você tem as coisas boas e você tem as coisas ruins, mas as coisas boas são tão boas que superam as ruins. Senão, não estaria aqui exercendo essa função, né, esses anos todos. Eu estou aí já uma década, a partir de uma década e meia, fazendo isso. Gosto muito do que eu faço, amo muito o que eu faço. E cada profissional de crítica de cinema vai, né, encontrando meio que o seu caminho. Eu gosto muito de incentivar. Então, eu recebo sempre os novos que chegam nas cabines, oriento, ajudo, porque as pessoas muitas vezes chegam perdidas. Eu cheguei perdida. Se não tivesse uma pessoa para me dar uma luz, eu ia dar mais tempo para chegar, né? Mas isso a gente vai aprendendo, vai levando, vai se desenvolvendo. Hoje eu tenho muito orgulho dos meus alunos que foram para o mercado de trabalho, que tem site, que tem canal. Tem gente hoje que tem canal aí que está bombando, tem site bonito, tem gente que está escrevendo no exterior, não está nem no Brasil mais. Então, é muito importante para mim, a minha construção de carreira, ver que tudo que eu passei, desde lá de trás, quando eu comecei a desenvolver, pesquisar sobre crítica de cinema, quando eu fui dar aula, e aí eu vi que eu precisava entrar mais a fundo no mercado, e aí eu fui galgando meu espaço dentro desse mercado, né? E aí hoje eu vou para festival de cinema, para premiação, pré-estreia, Curitiba nem tem tantas, agora são mais online, né? Mas fui a muitas, você acaba conhecendo muita gente, e nesse conhecendo muita gente, você acaba criando vínculos profissionais e outros até pessoais. Você acaba criando amizade com as pessoas também, né? Você acaba no mesmo circuito sempre. Então, isso é enriquecedor. Ninguém tira isso de você. Tudo que você aprende é seu. Quando você morrer, vai embora com você. E o que você fez aqui é o legado que você deixa para as pessoas. Então, não faz sentido a gente vir aqui a passeio. Eu não vim a passeio. Eu vim aqui para cumprir o meu. E esse é o meu caminho, essa é a minha jornada. Eu me encontrei, eu sou jornalista de nascimento, acho que eu já nasci jornalista. E o cinema, as séries, isso faz parte de mim, então faz parte do meu DNA. É como o ar que eu respiro. Então, é muito legal você poder ver, você pode compartilhar isso com outras pessoas, você pode passar para frente todo o conhecimento que aprendeu, porque conhecimento não é feito para ficar só com a gente. Ah, eu vou guardar todos os segredos do sucesso. Para quê? Se você aprendeu isso, para você desenvolver e aprender a passar para frente. Então, por isso eu passo para frente. Me faz bem essa troca. Ver que você está crescendo. Cada um que cresce, para mim, é um ganho positivo. Para minha carreira, para minha vida. Porque você conseguiu fazer com que todo estudo, toda pesquisa, todas as noites sem dormir, tudo aquilo que você abriu mão de fazer, né, um lazer, ficar alguns momentos com a família, tudo aquilo que você lutou tanto, buscou tanto, tem um fruto bom, tem um resultado. E é isso que me deixa feliz. É saber que a gente está aí colhendo bons frutos de uma árvore muito, muito poderosa, né? E é tudo que eu queria, assim, na minha carreira de jornalista, era poder descobrir o meu caminho, me encontrar com ele e fazer com que ele possa não só me dar aquela satisfação pessoal ou profissional, mas saber que eu posso ajudar a criar algo melhor para as pessoas. Senão não faz sentido. O que é a vida de crítico? A gente vai se credenciando, vai sendo convidado para ir assistir os filmes, algumas vezes somos credenciados também para as séries, né, TV, streaming, e aí a gente assiste, avalia e escreve. Tá, não, mas o meu é um canal. Não vai escrever de qualquer maneira, porque você não vai chegar no vídeo e falar assim, olha, eu assisti um filme assim, 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 sabe? E porque se você fizer isso, o que acontece? Você vai muito na emoção e você perde a avaliação. Então, de qualquer maneira, seja num podcast, seja num vídeo, seja em qualquer canal que você for exercer a sua função de crítico de cinema, você vai ter que escrever.
E aí sim, você já vai trabalhar as ideias dentro da sua linguagem. Bom, essa vida de crítico, ela não é só sentar, assistir filme, escrever e vou embora. Acabou, tchau, vem outro, acabou, tchau. Não. Então, nós temos todo um processo. Nós assistimos filme, aí somos convidados muitas vezes para as entrevistas, a gente entrevistar a equipe do filme. Isso é muito enriquecedor. Ah, não sou jornalista. Estou fazendo, exercendo a função de crítico. Não é jornalista, da tosse no nariz fica difícil. Você tem que entrevistar. Por quê? Porque a equipe do filme vai te enriquecer com perguntas que provavelmente você tenha na sua cabeça e que possa ajudar na hora de escrever. Por quê? Porque às vezes o seu entendimento é um, o entendimento da equipe é outro, e às vezes o que eles falam ali, às vezes uma palavra, uma frase, te esclarece muita coisa. E o papel do crítico, na hora de falar com o público, é exatamente um decodificador de linguagem. É ele quem vai ligar a equipe do filme ao público. Então você vai ter que saber do que você está falando, para quem você está falando, para direcionar para o público certo. Direcionar para o público errado, o filme vai dar ruim. Então, o filme, mesmo sendo bom, vai achar ruim, porque você está direcionando errado. Então, esse aprendizado faz com que você desenvolva até a sua crítica. Mas aí eu vou para uma entrevista coletiva, eu vou com gente que, nossa, são grandes atores, grandes diretores. Você vai entrevistar todo mundo. E aí você tem que saber como você vai se comportar, né? Como é que eu faço? Como é que eu falo? Eu vou te ensinar isso no curso, né? Mas você precisa saber como você vai perguntar, como você vai se comportar, como você vai agir, como você vai reagir também, que nem sempre como eu falei, nem tudo são flores, né? Então, às vezes, você tem uma entrevista coletiva, tudo foi muito bem, outras que não foi tão bem assim. Mas tem que saber como agir e reagir. Você tem que saber como se comportar numa pré-estreia, porque pré-estreia já é diferente de uma coletiva. Você tem toda uma estrutura feita ali para foto, para vídeo. Você não pode fazer uma entrevista dentro de uma pré-estreia. É diferente de uma coletiva que as pessoas estão indo para lá para dar entrevista. Você pode fazer entrevista coletiva, com todo mundo junto, pode fazer entrevista individual, que é só você. Quando é só você e a pessoa, você tem que saber o que você vai perguntar. Então, isso eu vou te ensinar. Como você vai fazer as entrevistas, tanto na coletiva de imprensa quanto na individual. Precisa saber, senão você não vai conseguir desenvolver. E aí, o assessor de imprensa vai ver que você não desenvolve e não te chama mais. Né? Então, ele precisa saber que você desenvolve. Quando ele sabe que você desenvolve bem com aquilo, você é sempre convidado. Né? Porque tem um resultado. Existe um motivo de ter uma coletiva, uma pré-estreia, para que aquilo vá se propagar e chegar no público. A nossa função é essa, fazer essa ligação. Então, você tem toda essa mecânica. Aí, a premiação de cinema é uma coisa importante. Então, a gente precisa saber como a gente vai se preparar para antes, durante e depois. Porque a premiação, vamos dizer assim, a premiação no dia 25. Você não vai trabalhar só no dia 25. Você vai trabalhar muito antes. Você vai assistir os filmes que estão concorrendo. Você vai ver as possibilidades de cada filme, de cada indicado. Então, tem toda uma estrutura, que é diferente de uma pré-estreia, que é diferente de uma coletiva, que é diferente de um cabine de imprensa. Então, tudo isso você precisa aprender. Né? E a mesma coisa são os festivais de cinema. A loucura do festival, se você não souber os macetes, você apanha nele, porque é muita informação. Então, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e que se você não souber como agir, você se enrola bonito. Eu já me enrolei, agora não me enrolo mais não. Então, o que acontece? Essa é a função da vida do crítico, é saber como você vai circular nesses ambientes, como você lida, a postura ética com as pessoas, porque você está lidando não só você e o entrevistado, é você, o assessor de imprensa, o entrevistado, o distribuidor, o produtor, o público e os colegas que estão à sua volta. Porque você vai trabalhar com os colegas sempre. Não tem como se trabalhar sozinho. Né? Mesmo aqueles que estão escrevendo no seu veículo ou em um outro veículo. E não existe, gente, concorrência para o que a gente faz a partir do momento que todo mundo recebe a mesma informação da mesma fonte, só que cada um vai fazer do seu jeito. Quem gosta de cinema vai ler de tudo, vai ver de tudo, vai ouvir de tudo e vai escolher aqueles que se conectam melhor com eles. E aí é nisso que a gente tem o diferencial. O que vai te dar o diferencial
em relação aos outros que já estão aí. É você saber como usar todos os elementos, as ferramentas e saber como agir. Ah, mas eu não tenho um canal, eu não tenho um site, não tenho um blog, o jornal não me contratou, uma TV não me contratou. Isso daí não é empecilho, porque vou te ensinar como você vai fazer para se virar sozinho. Se alguém não te contrata, você se contrata. Então, você tem como abrir caminho, né? Seja num canal de YouTube, seja num site, seja num blog. Como que você vai acabar escrevendo num lugar e às vezes é convidado para escrever em outro. E essas coisas acontecem. Então, isso tudo é um aprendizado. E eu estou aqui disposta a ensinar para você a se preparar, a entrar no mercado de trabalho da forma correta e desenvolver a sua carreira como crítico de cinema. Bom, agora eu quero falar com você sobre o meu curso. Desenvolver um olhar crítico tem para você 13 horas de aulas gravadas, são suas, para você assistir a hora que você quiser, você fazer o seu horário, então não vai atrapalhar o seu dia a dia, você monta o seu horário, só não pode ficar assim, ver hoje e vai assistir mês que vem, você já esqueceu que você viu, né? Cria uma disciplina, mas você pode montar o seu horário, que é bom. Além disso, uma vez na semana, vamos ter uma aula comigo, online, para poder tirar suas dúvidas, esclarecer, por isso que é bom. Você está aí com essas 13 horas e vai acompanhando, não vai espaçando, não, que a gente vai poder trocar isso uma vez na semana. E não perde essa oportunidade, porque é enriquecedor. Você tem o online, mas você tem um momento comigo. E aí você vai aprender tudo que eu separei, que é necessário para que você se torne cinema. Então, assim, você tem uma parte, essa parte ela é muito importante, porque você só vai poder falar sobre crítica de cinema quando você entender o que é ser crítico. Quais são as ferramentas, os objetivos, tudo que você precisa saber para ser um crítico de cinema. E aí nós vamos dar o passo a passo do cinema, então você vai conhecer um pouco mais profundo todo o passo a passo mesmo, né? Desde um roteiro, que é o esqueleto de qualquer filme, de qualquer série, que é a história que vai ser contada, até a última ponta da indústria, que somos nós, a imprensa, que vai divulgar todo o filme para o público. Então, a cada função que você vai avaliar, você precisa conhecer. E aí, tem esse passo a passo em que eu te mostro como é e como a gente vai avaliar cada um deles. Seja diretor, roteirista, fotografia, direção de arte, elenco, e por aí vai. A gente também fala sobre gêneros. Você tem que aprender a identificar os gêneros. Quais são os gêneros que combinam entre si e quais são os gêneros que não combinam com o outro. Isso é importante saber, porque é nisso que a gente vai encaminhar parte da nossa crítica. Porque o roteiro precisa ter um gênero definido na cabeça dele para que ele possa desenvolver uma história. E aí é que está. Aprendendo a conhecer os gêneros, você vai entender se a história está ou não dentro da proposta dela. Então, tudo foi pensado para que você aprenda com todos os elementos. A redação também é importante. Eu não vou ensinar a língua portuguesa, mas eu vou ensinar como você vai escrever para a crítica de cinema. E assim também a premiação, que é o período em que o crítico trabalha mais, porque a gente tem que assistir muitos filmes, muitas séries, para a gente poder acompanhar todas as premiações que estão borbulhando uma atrás da outra. E você já está preparado, você assiste as mesmas produções, que vale para todas as premiações. E aí? Aí você precisa entender cada uma delas e como elas funcionam. Então, eu te preparo para isso. Vou também te preparar para você poder escrever em algum lugar. Então, não importa onde você quer escrever, eu não tenho um veículo, eu não sei como começar um. E eu não sei se eu posso começar um, se eu vou ter confiança suficiente para começar. Não tem problema. Eu abro as portas do cinema para sempre, para que você possa publicar sua crítica lá e no canal publicar o seu vídeo. Então, as portas estão abertas para que você mergulhe nessa jornada com a gente. A crítica de cinema precisa de críticos profissionais bem preparados, que possam estar desenvolvendo esse olhar crítico da melhor maneira possível e não só criando uma carreira consolidada, porque você tem uma carreira consolidada, você começa pequenininho, mas você também
deixar um legado para o audiovisual. Isso aí não tem preço. A gente um dia vai morrer. Nosso legado fica aí para a eternidade. Então, vamos deixar um legado bonito para as futuras gerações. Agora eu vou falar sobre o desenvolvendo o olhar crítico, sobre as garantias que você vai ter ao comprar o curso. Então, você já vai adquirir um curso que tem 13 horas. Você já vai adquirir um curso que vai ter aulas semanais comigo, online. E aí, você vai ter 30 dias para ver se gosta ou não. A gente tem tanta confiança no que a gente está fazendo, eu e minha equipe, que a gente está te dando de garantia 30 dias. Se em 30 dias você não gostar do conteúdo, a gente devolve o seu dinheiro, sem fazer nenhuma pergunta, ok? E aí, duvido que você não vai gostar do curso. A gente tem muita fé que você não só vai gostar do curso, mas como você vai ser um crítico de cinema renomado no mercado. É nisso que a gente aposta e é nisso que a gente acredita. Porque a crítica de cinema precisa, sim, de críticos que possam trabalhar da maneira correta e possam desenvolver essa parte profissional da melhor maneira possível e que você possa ser um multiplicador de conteúdo. Você possa, sim, né, descobrir o seu caminho dentro da crítica de cinema. É nisso que a gente acredita. A gente não quer só vender curso, a gente quer criar profissionais competentes para o mercado de trabalho. Bom, essas são as garantias. Eu também estou dando essa garantia. Se você não quiser abrir o canal, não quiser abrir o site, você ainda não tiver segurança para fazer isso logo no início, o meu espaço, o meu site, Cinema para Sempre, está aqui de portas abertas para receber as suas críticas. O meu canal de Cinema para Sempre está aberto a receber os seus vídeos, para que você possa ganhar a segurança necessária até. Se você quiser continuar com a gente, maravilha. Se você quiser abrir o seu, maravilha também. A minha equipe está aqui para isso, para te orientar e te dar todo o passo a passo de como você faz para montar o seu veículo no mercado de trabalho. Eu já convidei você para conhecer o Desenvolvendo Olhar Crítico, esse curso que eu desenvolvi ao longo dos anos. E aí, agora a gente tem, né, que conversar sobre, ah, será que eu vou poder pagar? Ah, deve ser caro. Não é caro. E cabe perfeitamente no curso de qualquer pessoa. Porque o curso está saindo à vista, R$ 497, e você pode ainda parcelar em 12 vezes e sair a menos de R$ 50. Gente, menos de R$ 50. A gente gasta, às vezes, rapidinho, assim, num lanche, num almoço. E nisso, você vai economizar não só o tempo, porque você, para se formar em crítica de cinema, ou você entra na faculdade de jornalismo, ou você vai entrar na faculdade de cinema, vai levar 4 anos, pagar as mensalidades, mais as despesas extras, porque a faculdade tem. E fora isso, você sai da faculdade ainda como um novato, vamos dizer assim, né? Então, você vai ter que galgar e criar, né, todo o seu networking, todo o seu espaço, toda a sua credibilidade. E aqui, você já tem isso reduzido de tempo. Você vai se tornar um crítico com todas as ferramentas que você precisa para isso. Porque na faculdade você não se torna crítico, você se forma ou em jornalista ou em cineasta. E ali dentro do curso você tem crítica de cinema. E aí sim, você vai desenvolvendo em cima de outras coisas que você vai aprender. Só que você vai levar muito mais tempo, né? E aqui já está condensado para o objetivo é crítica de cinema. Então, você vai ganhar tempo, vai economizar dinheiro e ainda vai levar de bônus todo esse preparo e ainda um know-how que eu não vou jogar você do mercado de trabalho sem nenhum preparo. Eu não tenho interesse nisso. Eu tenho interesse que você saia daqui do curso do mercado de trabalho, um profissional competente e que você possa desenvolver essa competência que você aprendeu comigo aqui. Bom, a gente espera que você venha. Quero muito conhecer você na minha aula online. Eu acho que a gente tem muito para trocar. E bônus a gente tem aí de sobra. Eu acho que agora é só você entrar no nosso site, que está aqui embaixo, clica lá, visite, leia tudo, se informe, deu ok, compre o curso que eu vou estar te esperando nas nossas aulas online, ok?